Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia. Vamos lá para mais um café com a Susan. Opa, Júlio. Bom dia, Júlio. Tudo bom? Já trouxe o café? Bom dia, Mariana. Trouxe o café? Ó, aqui, deixa eu acender essa luz aqui para dar uma melhorada. Ó, hoje é um tema tranquilo, hein? Hoje é um tema mais tranquilo, né? A gente não precisa preocupar muito, porque a gente vai falar de tabuada. Tabuada. Olha aqui, tabuada, um tema tranquilo aqui, ó. Para falar de tabuada, é claro, tá aqui um pãozinho de queijo e ó, olha essa xícara hoje, ó. Comemorando aí que tá chegando o advento, então já vem com a xícara especial. Então, ó, pãozinho de queijo. Muito bom. Muito bom, então, ó. Acharam que eu não viria, né? Cheguei em cima da hora hoje. Ó, a Cat aí, ó. Ô, Cat, entra aí, pega o café, ó. Xícara hoje especial, para um tema mais tranquilo. Então, para começar esse tema tranquilo, né, tabuada, eu queria fazer uma pergunta para vocês que já chegaram aqui, que seja mais tranquila também. Começar aqui, eu queria saber assim, uma coisa que não causa muita confusão: café com açúcar ou sem açúcar? E aí? Brincadeira, gente, ó, sem polêmica, vamos lá. Então, sejam bem-vindos aí a mais um Café com a Susan. Hoje a gente vai falar de dois temas, né? Mantendo a matemática em perspectiva e tabuada, uma defesa. Então a gente vai ler aqui a página 179 da Susan. Bom dia, Giovana. Trouxe o café? Pega um café, pega um pão de queijo aqui, ó. Gente, esqueci de oferecer, né? Pãozinho de queijo aí, quem vai querer? Então, ó, tem um café, um pão de queijo. Então a gente vai começar nessa parte aqui da tabuada. Mas antes eu queria lembrar vocês, né, que já chegaram aqui, que semana que vem começa a Black Friday da coleção A Música da Matemática. Ontem eu mostrei só o caderno, a apostila Ré, né? Não mostrei aqui o caderno de tarefas da apostila Dó. Então hoje eu estou com a apostila Dó aqui do lado também. Então, ó, não esquece, tem um link na minha bio, tá? Aqui no Instagram. Clica lá, entra no grupo do WhatsApp. Você não vai receber muita mensagem, não tem mensagem nenhuma, só vai receber ali as mensagens que forem importantes para Black Friday. Então entra lá, participa, tá certo? Que começa na semana que vem, a melhor oportunidade que você tem aí de adquirir o combo e as apostilas em um preço muito bacana, tá? Então, ó, para quem chegou aqui agora, né? E no perfil, então meu nome é Isaac Visa, eu sou pai educador, né, de 3 crianças lindas, sou cristão e criador da coleção A Música da Matemática, né? Eu sou matemático puro também, sou professor universitário, né, desde 2012. E nessas lives a gente está lendo o livro A Mente Bem Treinada da Susan e discutindo aqui o que ela fala sobre o ensino de matemática em casa. Okay? Então vamos começar aqui. Ó. Vamos lá. Página 179, ela fala assim, ó, tabuadas, uma defesa. Então vamos ver o que a Susan está defendendo aqui. Ela está falando o seguinte, ó. Nós consideramos que a memorização de fatos matemáticos é essencial para formar uma sólida fundação. Sentimos que muito do processo relacionado à aprendizagem da tabuada, do protesto, né, surgiu porque as crianças eram ensinadas a queimar a etapa da imagem mental. Então o que é essa etapa da imagem mental que a Susan está falando aqui? Ela vai explicar depois aqui, que é a criança passar direto dos manipulativos para os símbolos. Tá? Ela passa manipulativo, símbolo. E a Susan, ela sugere que existe uma etapa intermediária, aí, que é a imagem mental. Então ela manipula os feijões para fazer as operações, mas depois ela manipula os feijões na mente. Então ela fala que o problema é a pessoa passar direto, né? Esquecer dessa parte de manipulação mental aí dos feijõezinhos, é o que ela usa aqui. Então, se a criança for conduzida diretamente do manipulativo para o simbólico, os símbolos
não terão significado algum. Ó, concordo com a Susan, é isso mesmo. Se você for direto para símbolo ali, né, ou seja, começar a matemática direto no lápis e papel, com certeza aquilo ali vai ficar vazio de significado. E a criança não vai conseguir reter aquele tipo de informação. Então ela fala assim, ela vai estar memorizando puro besteirol. E ela fala, neste ponto, a memorização de tabuadas reforça e fortalece um conceito que a criança compreende. Olha, então a Susan fala que o conhecimento completo de fatos matemáticos abre o caminho para um entendimento instintivo das relações matemáticas. Então aqui nesse ponto aqui, nesse ponto que a Susan levanta, eu não sei exatamente o que caminho que abre isso aqui. Por que conhecer os fatos matemáticos vai abrir o caminho para um conhecimento instintivo das relações matemáticas? Ela fala que ela traz o 9 como um exemplo. Todo mundo aqui conhece é um macete, né, da tabuada do 9? Alguém aqui conhece? Já ouviram falar desse macete da tabuada do 9? Ou não, usando os dedos assim, ó? Vocês sabem fazer isso? Me conta aqui. Vocês conhecem esse macete da tabuada do 9? Então ela fala aqui que esse truque mental revela uma importante relação matemática. Alguém conhece? Ninguém conhece? Só eu que conheço isso aqui? O macete do 9. Como saber a tabuada do 9? A Giovana não conhece, ó, a Cat conhece. Ó, vou ensinar para vocês aqui, mas não é para vocês ensinar para seus filhos. Vocês vão entender por quê daqui a pouquinho. Como que é esse macete do 9? Ela vai explicar aqui no livro, lá dá para você ler, mas qual que é o macete do 9, né? O macete do 9 é o seguinte, ó, você levanta os 10 dedos, e aí você fala assim, ó, você quer multiplicar 9 vezes 2. E aí você vai estar olhando de frente para os seus dedos, que você vai abaixar o dedo 2. Tá? Então eu vou estar olhando desse lado aqui, tá, gente? Eu vou baixar o dedo 2, então da esquerda para a direita. 8 dedos. 8. Então 9 vezes 2, 18. 9 vezes 5. Aí, ó, abaixei o dedo 5, ficou 4, 5, 45. Esse é o macete do 9. A Susan, ela vai fazer isso aqui no papel, né? Mas é basicamente isso que ela está fazendo. E ela fala que isso revela alguma coisa importante sobre o 9. Né? Um caminho para o entendimento instintivo de relações matemáticas. Alguém consegue ver relações matemáticas nesse macete aí? Fica claro para vocês? Vocês acham que eu ensinar esse macete, por exemplo, para uma criança, ela vai começar a deduzir informações importantes da matemática? A Cat falou, sem macetes para o 3, para o 7, para o 9. Então, o que acontece é que a Susan ela defende aqui que a tabuada, né, o saber da tabuada, ele que vai abrir a mente da criança para conhecer a profundidade da matemática. Então ela fala aqui, ó, o domínio de fatos básicos assenta a fundação, ela insiste nisso, né? Dominar os fatos básicos assenta a fundação. Ela conta uma história de alguém da família lá, né, perto da família, que ia numa escola que mandava usar a calculadora. E que aí, quando ele foi aprender álgebra, ele conseguia resolver problemas banais, né, aqueles que seguiam o modelo do livro, mas faltava-lhe uma verdadeira compreensão das relações matemáticas básicas. Quando ele encontrava um problema mais difícil ou inovador, ele ficava perdido. A máquina, então ela põe a culpa na calculadora. A máquina havia feito as computações em seu lugar por tempo demais. E aí depois ela vai ter mais um parágrafo aqui que ela vai falar que para usar a calculadora só depois dos 12 anos. Eu concordo com ela sobre a calculadora, tá? A calculadora não deve ser introduzida como uma maneira de fazer os cálculos, de maneira nenhuma. Tá? Criança nova não tem que ficar usando calculadora. Talvez na quarta, quinta série você possa usar a calculadora para explorar algum padrão numérico, alguma coisa assim, mas assim, pontual, uma coisa muito... dá para ser feito de outras formas. Agora, a minha pergunta é, será que saber a tabuada do jeito que ela está falando aqui vai trazer para a gente uma compreensão da matemática? Olha, eu concordo com a Susan que a gente tem que chegar a saber os fatos matemáticos. É preciso conhecer os fatos matemáticos. Mas essa visão dela é uma visão muito simplificada. Ela realmente acredita que se você memorizou a tabuada, então você começa a conhecer a matemática com profundidade.
Assim, eu conheço muita gente que memorizou quando pequena a tabuada, mas que hoje não conhece nada de matemática, né? Não conhece e não lembra nem da tabuada. Então, gente, esse exemplo aqui da tabuada do 9, ele é muito legal, mas assim, ele não revela nada sobre as relações dos números se você não levar a criança a conhecer. Não vai ser memorizando a tabuada que a criança ela vai conseguir ali pegar e falar assim, esse macete aqui que eu acabei de explicar para vocês, né, com as mãos, ele funciona, né? Por quê? Porque o 9 é 10 menos 1. É exatamente por isso que ele funciona, mas existe todo um arranjo complexo de entender exatamente como o sistema de valor posicional ele funciona para a criança poder, então, compreender esse macete. Não é fácil, tá? Não é fácil explicar isso aqui. Quem lê aqui o livro, a página 179 e 180, vai ver que ela dá uma explicação, mas você vai ter que parar, refletir um pouco. Então, assim, não é uma coisa que se depreende fácil ali da tabuada. Então, o que acontece é que esses conceitos, né, esses fatos básicos da matemática, para você chegar até eles, é menos importante, né, você memorizá-los do que você compreender como se chega a eles. E o que eu quero dizer com isso? Né? É porque na hora de você chegar a esses resultados, você compreender como que esses resultados são construídos, você precisa construir um caminho que chegue até esses resultados de maneira consistente e que você sempre possa fazer esse caminho sem precisar sobrecarregar a sua memória. O que eu quero dizer com isso é que para memorizar a matemática, você não pode falar assim, ensinei a multiplicação, agora vamos memorizar. O que você tem que fazer é convidar a criança para percorrer um caminho de conhecimento das propriedades matemáticas, das relações dos números, e esse caminho, né, que é um caminho de ensino de estratégias, é que vai levar a criança a em algum momento, memorizar a tabuada, e não a simples repetição da tabuada. Você parar com a criança e ficar repetindo os números, né, principalmente quando você faz isso com flashcard, tá? Você pega o flashcard lá e fala, esse aqui, aí depois você vira, tem a resposta atrás. Não funciona, porque você tirou o esforço, ficou uma coisa ali, só uma rotina. Olhei, aquilo ali, assim, não é a melhor maneira de fazer isso. Tá? Mas Isaac, flashcard funciona, eu memorizo aqui e funciona, mas esquece muito rápido. Você precisa introduzir um sistema que gere conhecimento profundo sobre os fatos matemáticos, para que esse conhecimento sinalize a importância daquilo ali e construa uma rede interconectada dos números para que a criança consiga navegar essa rede. Tá? E isso não é rápido de construir. Então, gente, muitas vezes, né, a memorização ela é usada como se fosse um atalho para a criança chegar ao resultado, porque a criança memoriza, ela fala o resultado, então a pessoa fala assim, olha, aprendeu matemática. Eu já vi muita gente falando isso. Se sabe a tabuada? Então tá indo bem. Gente, saber a tabuada não é saber matemática. As pessoas colocam isso lado a lado. Sabe a tabuada, tá sabendo matemática. É totalmente possível se ensinar matemática para um macaco. Ele decora lá e bate no lugar certo. Só que ele não sabe nada de matemática. Ele não consegue pensar matematicamente. Você está entendendo? Então, o que você precisa fazer é ensinar para o seu filho estratégias. E essa construção de estratégias, ela é muito lenta. Olha só, vou dar um exemplo aqui. Para o Samuel, só a multiplicação, o meu filho mais velho, hein? Só a multiplicação, eu tenho 25 conceitos sobre multiplicação que eu pretendo ensinar para ele. Eu comecei esse ano a ensinar a multiplicação e então isso vai demorar 2 anos. Para ensinar esses 25 conceitos. E é só no final que eu espero que a tabuada tenha sido memorizada. Mas não, tá vendo? Não é um processo de flashcard, de pegar, ensinei multiplicação é adição repetida, agora vamos memorizar. Não é isso. Não é isso. Isaac, você é contra a memorização? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Aqui em casa a gente memoriza. Memoriza um monte de coisa. A gente memoriza salmo, a gente memoriza poemas, países, orações.
tá? A gente memoriza versículos. Memorização faz parte do nosso dia. Mas essas são coisas ricas em significado. Ricas em significado. Tá? Você não manda a criança memorizar a escrita de uma palavra lá que não tem significado nenhum para ela. Não, memoriza aqui como é que escreve onomatopeia. Você tem que saber. Mas o que é isso? A criança não sabe? É vazio. É vazio. E a construção de significado das operações, ela é um processo lento e demorado, como é todo o processo de ensino. Tá? É engraçado, gente, porque eu estava olhando aqui com a minha esposa esse livro aqui, ó. Vocês conhecem esse livro aqui do Lobato? A Aritmética da Emília? E nesse livro, o que acontece? Ele vai e chama a Dona Regra. Ele chama a Dona Regra para explicar as coisas, né? Para explicar como que funcionam os algoritmos e tudo é regra. E aí saber a tabuada é uma regra que você tem que conhecer. Você tem que conhecer essa regra. Só que a regra que a criança precisa internalizar, ela tá ela é mais profunda do que a tabuada. A tabuada, gente, é a superfície. Lembra que eu falei isso, eu acho que na primeira ou segunda live? Os conceitos da matemática, eles têm um problema gigante, porque eles têm os símbolos que estão na superfície e tem o conceito que está lá no fundo. E aí você tem que fazer o trabalho de conectar esse símbolo da superfície com o conceito correto. Muitas vezes a criança ela nem sabe que tem um conceito aqui embaixo, ela só sabe que tem um símbolo aqui em cima e que ela tem que colocar uma resposta certa para esse símbolo. É tudo que ela sabe. E aí, se essa conexão não for feita, ela não consegue navegar a matemática. Por quê? Porque às vezes um conceito que está aqui embaixo, ele conecta com 4 símbolos aqui em cima, ou com 4 significados. Então, a criança, ela não precisa guardar esses 4, mas ela precisa conseguir descer até o conceito e voltar em outro significado. E esse caminho que ela constrói aqui é o que permite que a memória sinalize uma importância ali e consiga começar a fazer conexões e criar na matemática uma rede de significados. E é essa rede de significados que leva a criança à memorização. Por exemplo, ela tem que saber que, por exemplo, se eu vou multiplicar, vamos pegar um exemplo, 7 por 4, né? 7 vezes 4, eu posso fazer isso como 5 vezes 4 mais 2 vezes 4. E é esse processo mental que os matemáticos fazem e que as pessoas que vêm de fora, elas só veem a resposta. Elas pensam assim, esse cara memorizou a tabuada. Gente, eu conversei com um monte de matemático e assim, perguntando mesmo, falando assim, cara, você sabe a tabuada de cor? Ele falava assim, a primeira resposta, sei. Não, você sabe de cor? Se eu falo com você, 7 vezes 8, você sabe de cor? Ou você faz algum processo para chegar na resposta? Aí a pessoa parava, dava um passo para trás, refletia e falava, não, realmente, eu não sei todos de cor memorizados. O que eu sei são alguns fatos básicos, por exemplo, os quadrados, né? 2 vezes 2, 3 vezes 3, 4 vezes 4, 5 vezes 5. Esses eu sei, e aí a partir deles eu uso alguma outra propriedade, seja da adição, seja da subtração ali com a multiplicação, e aí eu chego ao resultado. Então a pessoa, o matemático, o que ele faz? Ele memoriza o mínimo possível e cria o máximo possível de conexões na cabeça. É isso que um matemático faz. E isso tem tudo a ver... Tá aqui, ó, o livrozinho do Sertiange, né? Que ele fala no livro Vida Intelectual. Deixa eu ver aqui, tá na página aqui. Ele fala assim, ó. O que cada um deve procurar conservar em plena luz na sua cabeça e disponível à primeira solicitação é o que constitui a base do seu trabalho. Aquilo que sabem, pelo mesmo motivo, todos os espíritos eminentes de sua profissão. O que ele está falando aqui? Que você tem que buscar esse tipo de compreensão. É esse tipo de compreensão que faz do matemático um ser eficiente em realizar contas ou cálculos. E mesmo que ele não seja eficiente, ele sempre é capaz de chegar ao resultado. Ele tem inúmeros caminhos da mente dele que levam ao resultado. Ele não precisa, necessariamente, memorizar todos os resultados. Gente, é uma lista gigantesca se você for pegar a tabuada da soma, tabuada da subtração, tabuada da multiplicação, tabuada da divisão. É uma lista gigantesca que você não tem condições de memorizar. Ah, não, mas eu consigo memorizar. Você vai esquecer, e se você esquecer um deles, né, memorização funciona assim, né? Você tem que estar sempre revisando. Se você esquecer um deles, você não sabe chegar.
quando você se concentra nesse caminho longo que eu falei aqui, de passar 1, 2 anos com a criança percorrendo vários caminhos para chegar aos resultados, né? Você ensina uma estratégia, por exemplo, uma estratégia de multiplicação é a estratégia do dobro. A estratégia do dobro, o que você vai fazer? Você quer saber quanto é 4 vezes 8. O que você faz? Dobra 2 vezes. Então, ao invés de fazer 4 vezes 8, você vai fazer 2 vezes 8 e depois você vai fazer 2 vezes o 2 vezes 8. Então, você vai fazer 2 vezes 8, 16. Aí você dobra ele de novo. 16 dobro 32. Você está vendo que é um processo... Eu estou falando devagarzinho aqui, mas é um processo que você faz tão rápido na sua cabeça que quem vê de fora pensa que você sabia de cor. Né? Se você me pergunta quanto é 9 vezes 8, eu não puxo isso de cabeça. Eu não puxo, gente. Eu estou falando com você. Eu não puxo isso da minha cabeça. 9 vezes 8 é 72. Eu não faço isso. O que eu faço? Eu faço 10 vezes 8 e subtraio 8. É assim que eu chego no resultado. É assim que a maioria dos matemáticos... Você não acredita em mim? Às vezes a pessoa vem aqui e fala assim, esse cara está conversando água. Como diz um amigo meu do Nordeste. Está conversando fiado. A gente fala aqui em Minas conversando fiado. Você pode procurar o site da... Eu acho que ela chama Eugênia Cheng. Ela escreveu um livro que chama How to Bake Pie. Né, que é como se fosse uma brincadeira, né, de como assar uma torta e como assar o pie. Né? O pie em inglês também é pie. Aí ela, no site dela, eu acho que no blog dela, ela tem um blog, e ela fala que ela não sabe a tabuada. É uma pessoa que trabalha com teoria das categorias. Quer ver um negócio difícil na matemática? Vai lá estudar teoria das categorias. Ela trabalha com teoria das categorias e ela não sabe, mas ela sabe o quê? Ela sabe chegar em todos os resultados de maneira eficiente. Tá? De maneira eficiente. Então, ao invés de passar um ano inteiro repetindo a tabuada, você tem que passar um ano inteiro repetindo estratégias que vão levar o seu filho à memorização. Essas estratégias que os matemáticos desenvolvem que vão levando ele. Então não é um trabalho fácil. É muito mais difícil do que pegar um flashcard. Tá? É muito mais difícil. Exige de você que está ensinando, mas as pessoas não querem ensinar. É isso. A gente acostumou com isso, por exemplo. Na questão de trabalho, né? Estava até falando isso ontem com minha esposa. A gente media produtividade. E era muito fácil medir produtividade antigamente, por exemplo, numa fábrica. A pessoa produziu 5 hoje, no outro dia produziu 4. Opa, está produzindo menos. Mas hoje a gente vive uma era de trabalho intelectual, né? O meu trabalho, por exemplo, é um trabalho intelectual na universidade. Como que você mede isso? Como que você sabe que eu estou sendo produtivo? É muito difícil. Medir o trabalho intelectual é muito difícil. Então, a gente trocou medir trabalho intelectual por medir ocupado. A gente mede se a pessoa está ocupada. Então, várias pessoas, né, que executam trabalhos intelectuais, o que elas fazem? Elas querem mostrar que estão ocupados o tempo todo. Só que o trabalho intelectual ele não acontece assim, estando ocupado. Ele acontece com o tempo mesmo de reflexão, de parar, sentar, igual eu fiz aqui com esse livro. Eu parei, sentei, li o que a Susan falou e falei, não, peraí, vamos ver aqui. Tem alguma coisa aqui, alguma coisa errada aqui que não está batendo muito bem. Por que ela está falando que decorar essa regrinha do 9 vai ajudar a entender? Tá vendo? É um trabalho demorado. E a pessoa me vê olhando para o livro aqui, ela pensa que não está trabalhando. Mas se a pessoa me visse aqui, eu estou com o livro da Susan aqui, estou respondendo um e-mail, estou fazendo... Então as pessoas trocam uma coisa que é difícil por uma coisa que é fácil, mas que você consegue mostrar para todo mundo. Então, assim, é muito fácil mostrar para todo mundo que a criança sabe a tabuada de cor. Mostrei ali que ela sabe, tá ótimo. Ela aprendeu matemática. Por quê? Porque na terceira série ou na segunda série, tem gente que vai falar na primeira série, ela sabe tabuada. Eu já vi propaganda, gente, propaganda. Seu filho vai sair aqui dessa apostila sabendo a tabuada. Vai nada, gente. Por quê? Porque a apostila não tem a capacidade de fazer isso. Quem tem a capacidade é você que está ensinando. Você pode ficar lá repetindo a tabuada até ele decorar. Mas você pode fazer um caminho que é muito melhor. Você pode ensinar para ele estratégias de multiplicação. Eu falei do dobro, mas tem várias, né? Por exemplo, a comutatividade. Então, a comutatividade já vai te ajudar a decorar mais ou menos um pouco mais da metade ali, né? Porque nos quadrados você não ganha nada, né?
Mas já é uma estratégia. A distributividade. Então, você aprendeu como chega nos resultados mais básicos, você usa a distributividade para chegar nos fatos mais complexos, né, ou mais difíceis. Você faz isso. Subtração. Multiplicar por 5, por exemplo, é muito mais fácil multiplicar por 10 e dividir por 2. Então, são essas estratégias que fazem o pensamento matemático da criança florescer enquanto ela caminha para a memorização. Então não é a memorização pura e simples da tabuada. E aí as pessoas, elas entram nesse loop aí de memorizar e ela faz o quê? Ela pensa assim, então o negócio é memorizar, tá? Mas então eu quero mostrar eficiência. Então vou parar com um cafezinho, ó, mostrar para vocês aqui que nós já estamos prontos para o Natal, ó. Inclusive, essa árvore aqui me lembrou de números triangulares, mas não vou falar aqui porque não é o tema da live. Vamos lá. Então, a pessoa tá nessa. Memorizar vai mostrar trabalho, tá vendo? Ela trocou o trabalho de ensinar pelo trabalho de memorizar, porque é mais fácil. Você repete uma ação várias vezes e aí parece que você está ensinando sobre multiplicação. Não tá? Então, vocês estão me acompanhando, gente? Vocês estão entendendo aqui? Eu tô falando aqui, mas... me dá um feedback aqui, tá fazendo sentido? Então, qual que é o próximo passo quando a pessoa faz isso? O próximo passo é vou chamar de passo do ministro inglês. Teve um ministro, acho que não sei, nem sei se é ministro, não. É alguém que ocupava um cargo tipo de ministro aqui no Brasil, sabe? Mas na Inglaterra. O cara tava na Inglaterra e ele foi lá num programa de TV, ser entrevistado e tal. E aí ele estava nesse programa, não sei o quê. E aí, de repente, ele estava conversando, falando dos números da Inglaterra e tal. E aí, vamos supor, ele tinha um cálculo lá, um 9 vezes 8 da vida, assim. E ele falou assim, então 9 vezes 8, 75. E ele soltou um negócio assim, 75. Só que ali, né, no calor do momento... o entrevistador não percebeu, a entrevista continuou, mas aquilo, é claro, né, hoje no mundo de internet, viralizou. E aí todo mundo começou a falar do ministro que não sabia matemática. No outro dia, o que eles fizeram? Reuniram, né, como os políticos gostam de resolver a coisa na caneta, lá na Inglaterra, se eu não me engano, já é obrigatório saber a tabuada até o 12. Até o 12. Eles reuniram, fizeram uma reunião e mudaram a lei. Agora vai ter que saber até o 15 porque não está sendo eficiente. Gente, nada pode ser mais fora desculpa, mais idiota, assim, cara. Vai ter que saber até o 15 porque o ministro errou uma conta. Ele não errou uma conta porque ele não sabe tabuada até o 15, gente. Pelo amor de Deus, não faz isso. Entendeu? Meu filho agora tem que saber a tabuada até o 20. Gente, depois do 10, o que você faz? 12 é 10 mais 2. E aí você usa a distributividade, você multiplica por 10, que é muito fácil, multiplica por 2, que o dobro também é muito fácil, soma as duas coisas. Aí você tem que saber o quê? Estratégias de adição, estratégias de multiplicação. Mas ninguém quer ensinar estratégia. A Juscelia falou, essas estratégias tornam a matemática muito mais cativante do que uma memorização extenuante e sem sentido. A Juscelia faz a apostila Ré com a Manu, né, Juscelia? E é isso aí. Ela está aprendendo o quê? Estratégia de edição lá. São as estratégias que são os fatos básicos. E não os resultados das operações. São as estratégias que modificam o pensamento da criança para que a criança possa olhar para o mundo e aplicar aquilo. Usar a matemática para resolver aquilo. Então, eu escrevi aqui, para não esquecer. Se uma criança, tá? Se você tem uma criança que você dá um probleminha para ela, que ela nunca viu, e ela lê o problema e fala com você assim, problema, aquelas situações problema, né? Em inglês eles chamam de word problems. Ela lê o problema e ela pergunta para você assim, você já ensinou as 4 operações, ela fala assim, ô mamãe, é para somar ou multiplicar? Então ela não sabe as operações. Ela não sabe as operações. Porque saber as operações implica em conhecer... A criança, para saber as operações, ela tem que conhecer o contexto onde aquela operação é utilizada.
E ela sabe isso quando ela conhece, ela tem uma rede de conhecimento e estratégias que permite para ela olhar para o mundo real, depreender algo e falar assim, cara, peraí, deixa eu abstrair isso aqui, agora deixa eu ver aqui as estratégias que eu tenho, tá, resolve o problema e volta para a vida real. Ela tem que fazer esse percurso de ir e voltar várias vezes. E esse é um percurso demorado, ele vai demorar 1 ano, 2 anos. Então, o seu filho, ele não precisa ter acabado de ver multiplicações. Você fala assim, agora começou o flashcard. Vamos lá, agora é a hora do flashcard. Aí é a hora que a criança começa a ficar desesperada, porque aquilo não faz sentido. Não, Isaac, mas eu já mostrei para ele. Eu mostrei para ele que a multiplicação é uma soma repetida, ou então eu mostrei para ele que a multiplicação é um arranjo de pontinhos, né? 3 aqui, 4 aqui, e aí você distribui, é uma soma repetida. Eu mostrei isso para ele. Gente, você precisa mostrar por vários ângulos. Não adianta você mostrar para a criança por um ângulo só. Pensa assim, ó. Você tem um elefante dentro de um quarto escuro. Fecha o olho aí, imagina comigo, tá? Você pega lá, coloca um elefante dentro de um quarto escuro, tá? Então essa é a imagem mental que você tem que sair aqui. Você vai e fala assim, filho, hoje eu vou te apresentar o elefante. Só que esse elefante, ele cresceu nesse quarto, esse quarto não tem luz, então a gente vai chegar, a gente vai conhecer ele lá só com o tato, tá bom? E aí todo dia você entra com seu filho na porta, o elefante ele está de frente para a porta, tá? Num quarto escuro, você entra lá, você não vê nada, né? Não consegue ver nada. Você entra com seu filho na porta e fala assim, aqui meu filho, ó, coloca a mão no elefante. E aí o seu filho coloca a mão na tromba do elefante. Tá? E aí ele tateia lá a tromba, tal, não sei o quê. Aí você sai e fala com ele assim, e aí filho, o que você achou do elefante? Ele, achei legal, né pai, achei muito legal. Aí alguém chega para ele e pergunta assim, e aí, como é que é o elefante? Eu nunca conheci um elefante. O seu filho fala assim, olha, ele parece uma mangueira de incêndio, daquelas bem grossonas, assim. Sabe? É uma mangueira que fica mexendo, assim. O nosso elefante é, não sei, é tipo uma cobra, uma mangueira, uma cobra, assim, bem grandona. E aí, no outro dia, você faz o quê? Você entra lá de novo e fala, ô filho, encosta aqui no elefante. Então você entra retinho na porta, ele coloca a mão na tromba, e aí você faz isso por 1 ano. Fica 1 ano mostrando a tromba do elefante. Então, todas as vezes que a pessoa pergunta para ele um elefante, o que é um elefante, ele descreve o elefante como se fosse uma mangueira gigante, uma cobra, um negócio assim. Gente, seu filho entendeu o que é um elefante? O que vocês acham? Me responde aqui. Ele entendeu? Você explicou bem para ele o que é um elefante? Dentro da sua possibilidade? O elefante é esse que está dentro do quarto escuro. Você entra lá, coloca a mão, sai do quarto. Vocês acham que a criança entendeu o que é um elefante? Me conta aqui para eu saber se vocês estão me acompanhando. Essa xícara é pequena, lá. Meu estoque de café está acabando. Vocês acham que ele entendeu o que é um elefante ou não, gente? Um elefante, se eu descrevesse um elefante como uma mangueira de incêndio, faz sentido para vocês? Não faz, gente. Isso não é um elefante. Mas onde você está querendo chegar? Agora vou imaginar que um outro pai, ele também ia lá para mostrar ao filho dele o que é um elefante. Mas no primeiro dia, ele entra, tá? Ele entra ali e faz o filho dele tocar a tromba. No segundo dia, ele entra e ele dá um passinho para o lado e vai na lateral e toca a pata do elefante. Aí ele toca a pata do elefante ali e mostra para o filho dele e ele fala assim, olha, ontem eu pensei que o menino fala, eu pensei que o elefante parecia uma mangueira, mas hoje ele parece um tronco de árvore. Aí ele fala, olha, que legal e tal. Aí no outro dia ele entra, chega ali do lado, mas ele toca a orelha do elefante e fala, nossa, o elefante, ele parece também com um guarda-chuva. Olha só esse negócio balançando aqui, é tipo um guarda-chuva gigante que ele está tocando a orelha do elefante. Aí no outro dia o pai entra, né, e vai para o outro lado e toca ali na barriga do elefante. E ele fala, nossa, mas tem uma parte do elefante que parece uma parede. Parece uma parede o elefante. No outro dia ele entra e pega na cauda do elefante e fala, nossa, tem uma parte que parece uma varinha com um matinho no final. Olha o que o pai está criando na mente da criança. Ele está criando uma imagem completa do elefante. E a criança vai assimilar o que é um elefante ali naquele quarto escuro, porque ela está vendo o elefante por vários ângulos. Então, a repetição é importante do conceito? Com certeza. Mas na hora que você repete, você tem que repetir e mostrar o conceito para a criança por outro ângulo.
para que ela possa ter a imagem completa. Ela possa saber exatamente o que ela está encostando. Então, se alguém perguntar para essa segunda criança o que é um elefante, ela tem muito mais chance de responder o que é isso exatamente, porque ela tem uma rede de conhecimento sobre o elefante. Ela tem várias experiências com o elefante que diferentes. Ela conheceu ele por vários ângulos. Então, ela sabe descrever. Ela tem capacidade para isso, gente. Então, é isso que você tem que fazer. Você tem que levar o seu filho a conhecer os fatos da multiplicação, os fatos da divisão, da subtração, da adição, porque ela conhece várias estratégias. Ela viu o elefante por vários ângulos. É isso que você tem que fazer e eu acho que é isso que a Susan falha em perceber. É isso que constrói a base sólida da matemática. É esse conhecimento profundo de estratégias, de conexões entre os fatos, tá? De saber relacionar uma operação com a outra, de conseguir ir e voltar, de pegar a multiplicação, a divisão, levar para o dia, voltar com ela para a abstração, resolver um problema, interpretar o resultado de um problema completamente abstrato à luz de um problema real que você está resolvendo. Tá? É isso, essa compreensão da relação entre a multiplicação e as outras operações, a multiplicação e eventos físicos, né, com objetos, eventos reais. É isso que dá para a criança uma capacidade de memorizar e guardar os fatos básicos da multiplicação, da adição, da subtração, da divisão. Tá fazendo sentido para vocês aqui? Vocês estão entendendo onde que eu estou querendo chegar? Então, memorizar, né, não é essencial se você tem outros caminhos para chegar nisso, para chegar no resultado. Agora, se quer memorizar, quando você vai fazer isso? Quando você vai fazer isso? Você vai fazer depois que você apresentou todos esses caminhos e se certificou que o seu filho sabe andar por eles, sabe navegar por eles. Você não vai atropelar, né? A Susan acha que atropelar é atropelar esse processo de imaginar feijõezinhos. Não é. Atropelar é passar por cima de toda uma gama de estratégias que você tem para ensinar e tentar ensinar logo direto o resultado. A Cat falou assim, hoje eu estou tentando fazer minha filha ver o elefante, tentando acender a luz. É exatamente isso, Cat. Tem um matemático famoso, ele ganhou o prêmio mais alto, né, da matemática, como se fosse o Nobel da matemática, tá, gente? Chama Medalha Fields. E ele fala que fazer matemática, a experiência de fazer matemática, e é isso mesmo, viu, gente? Eu vivi isso no meu doutorado, né? Eu fiz um doutorado em matemática pura. Quem não me conhece ainda, né? Eu sou matemático puro, né? Então, durante o meu doutorado, eu lembro dessa experiência de entrar num quarto escuro. Porque eu troquei de área, né? Eu estudava ali teoria de singularidades, fui estudar geometria complexa. E era como se fosse um quarto escuro. E aí esse matemático ele descreve essa situação como se fosse isso. Você está entrando em um quarto escuro. E aí, quando você entra num quarto escuro, alguém já teve essa experiência? Bater a canela na quina daquela mesinha, você bate ali, dói. Dói muito, entendeu? É dolorido. Você tropeça num brinquedo que a criança deixou no chão. Então, entrar num quarto escuro é dolorido. Então, as pessoas não querem entrar no quarto escuro com a criança e andar por esse quarto. Não, elas não querem. Elas querem o quê? Abre a porta, coloca a mão em alguma coisa, sai da porta. Aprender matemática é entrar no quarto escuro e explorar o quarto escuro. Até quando? Até chegar esse momento que a Cat falou. Você vai andando pelo quarto e ele fala que isso é a experiência de um teorema matemático, né? Você vai andando e vai tocando. Aí você descobre a mesinha ali. Você descobriu da pior maneira porque você bateu a canela. Aí tem a mesinha, aí você já sabe, no próximo dia você já não entra com aquela pressa toda. Você fala, opa, tem uma mesinha ali no centro, eu não vou ali. Aí você descobre que tem um sofá, uma luminária, aí você vê que na parede tem uma obra de arte, porque você passou a mão e percebeu o contorno do quadro. Aí um belo dia de tanto entrar e explorar aquele quarto escuro, você bate a mão num negócio assim, e aquele negócio clica e a luz acende. É a hora que você entendeu o conceito. A luz acende e você vê o quarto inteiro. Você vê o elefante todo, né? Para voltar na imagem que eu estava... Você vê o elefante todo. Aí é a hora que você entendeu o conceito matemático e isso cria na sua mente uma imagem tão profunda e interconectada, né? Uma imagem tão robusta que é impossível você não saber navegar por ela. Porque você experimentou a matemática de uma forma que nenhum outro experimentou. A memorização direta com flashcards não vai fazer isso por você.
Tá? Ensinei a operação, agora todo dia a gente memoriza aqui os flashcards aqui, do 2, a tabuada do 2. Depois de uma semana a gente passa para do 3. Não, tá? Não é esse o caminho. E aí a gente começa a ver coisas absurdas, né? Tem que memorizar a adição. Aí a pessoa quer memorizar a adição. Quanto é, sei lá, 42 mais 63. Tem que saber que tem lá. Gente, não tem. Não tem. O que você precisa saber? São os fatos básicos. Os fatos básicos ali é até quanto que é 10 mais 10, né? 9 mais 9. No caso da adição. Na subtração, até quanto é 20 menos 10. É isso. São esses fatos básicos que constroem todos os outros. Por quê? Quando você faz esse caminho de criar relações, os outros, eles não estão conectados com o tamanho dos números. Eles estão conectados via valor posicional. Eles estão conectados via valor posicional. É o valor posicional que leva esses conceitos e esses fatos básicos que você sabe para adição até 10 mais 10, a subtração até o 20 menos 10, a multiplicação, multiplicação e divisão até o 100 ali, né? Você pega todos esses fatos e você não fica trabalhando assim, quanto é 12 vezes 17? Você não faz isso. Você não faz isso. Você traz isso para um conceito, para um contexto de valor posicional, usa propriedades matemáticas que te levam lá. Então, assim, precisa memorizar? Não. Você precisa ensinar estratégias que vão criar caminhos na cabeça da criança que ela consegue chegar no resultado tão rápido que as pessoas pensam que ela sabe aquilo de cor. É o que acontece. Eu nem sou tão rápido assim que as pessoas acham que eu sei de cor. Eu até brinquei com o Pedro Botelho na Expo Homeschooling, porque eu cheguei para ele e falei assim, Pedro, quanto tempo que eu não te vejo, cara? Ele falou assim, é mesmo, tem muito tempo, né? E a gente nunca tinha se encontrado, né? Eu falei assim, só da minha parte são 37 anos. Aí ele, e da minha 35 mais 37? Aí ele falou 72. E ele fez a conta assim, eu falei, uai, você tá bom de tabuada, Pedro? Assim, você precisa disso para ser um bom matemático? De jeito nenhum. Entendeu? De jeito nenhum. Aqui, ó. Professor Júnior Bueno, legal isso. Eu sou bom em matemática, sempre fui bem em concurso e vestibular, mas não sei explicar quando me perguntam. Isso faz com que eu seja ruim em matemática? Tive uma base muito boa. É porque você conhece os caminhos. Você conhece os caminhos. Você tem uma estrutura mental, né, o Júnior Bueno, você tem uma estrutura mental de flexibilidade. Você olha para a matemática como um lugar onde você navega, e não um lugar de respostas prontas. Tá? E não esse lugar de respostas prontas. E isso, gente, tinha um segundo tópico que eu queria falar, acabei não falando muito, eu vou abordar mais na live de ontem. Isso conecta com essa coisa de manter a matemática em perspectiva. A matemática não é só uma disciplina escolar. A matemática, ela é uma forma de ver o mundo, que é o que a Susan coloca muito bem aí na página 181, né, mantendo a matemática em perspectiva. Ela até fala do livro aqui do Ellenberg, né, que é o Como Não Estar Errado, o Poder do Pensamento Matemático. Nesse livro ele argumenta que a matemática é a arte de não estar errado. Perceba que há uma diferença. Ele não fala que é a arte de estar certo, de não estar errado. Né? É isso que ele vai defender lá. Porque a matemática é uma visão de mundo. Você não quer o seu filho decorando ali fórmulas e decorando tabuada para ele passar na prova. Gente, assim, pelo amor de Deus, você tem que ensinar matemática para o seu filho porque você quer que ele compreenda a criação, como que Deus fez esse mundo tão bonito que a gente pode entender ele por meio da abstração matemática. Por que essas coisas funcionam? Por que isso aqui, cara, é tão legal de estudar? Ou, assim, a pessoa que acha que o que tem na matemática é decoreba e memorização, ela tá rindo do meu cabelo, cara. Porque você acha que eu investi todos os anos meus de preparação para me tornar um matemático, sendo que isso tudo pode ser só memorizado e colocado em uma caixa? Não, é porque é um processo interessante, bonito. Tá? Elis, lembro de ser bom em matemática até a 5ª série. A base era decorar. Depois que complicou, eu não conseguia acompanhar. Essa é a experiência, Elis, assim, da maioria da população. Tá? Não é minha esposa viveu a mesma coisa.
Ela era boa até a quinta série, depois as notas despencam. E se você pegar lá aquelas avaliações, é o IDEB, né? Se não me falha a memória. Se você pegar aquelas avaliações, você vai ver que até a quinta série está assim, porcentagem, você pega as escolas particulares, a porcentagem de crianças que aprendeu matemática é altíssima. Aprendeu, assim, na medida deles, né? Deu a resposta certa na prova. Não é isso que eu estou defendendo aqui, tá? Isso para mim tem nada a ver com aprendizado. Depois, você olha, da quinta série até chegar ali no nono ano, né? Vai caindo. Caiu pouco ainda. Quando chega no ensino médio, a coisa desanda. Por quê? Porque memorizar não faz sentido. O Alexandre falou, pensar matematicamente requer princípios, métodos organizados, partindo do básico. O básico bem feito. É isso, Alexandre. É isso que você quer fornecer para a criança. Ontem eu estava conversando com a mãe, eu não vou citar o nome dela aqui, que eu não sei se pode, e ela estava me falando da filha dela, mais velha, que tem uma dificuldade profunda com valor posicional. E aí eu ofereci para ela uma imagem de valor posicional, que ela falou assim, cara, é isso. Mas a mãe é boa de matemática, mas a filha não é. E ela falou assim, cara, é isso, essa imagem é perfeita. Eu falei com ela, mental não, na verdade era uma imagem bem concreta. Por quê? Porque o básico bem feito funciona. Mas hoje a gente vive na cultura de resultado rápido. É por isso que você vai ver a apostila de matemática para criança de 2 anos. Porque a pessoa quer que a criança comece logo, ela não quer esperar o tempo das coisas. Ela quer o quê? Viu a multiplicação esse ano? Final do ano tem que saber a tabuada. Não vai demorar 1 ano, 2 anos ali, ó. É isso. Esse é o processo de aprendizado. É assim que você aprende as coisas. Você não aprende as coisas decorando tudo. Gente, se tudo é importante, se você tem que decorar tudo, se tudo é importante, então nada é importante. Tá? Se tudo é importante, nada é importante. Então eu acho assim que o que a Susan falha aqui na defesa dela é que ela defende o caminho errado. Tá? Ela defende o caminho errado. Tá? Não é esse o caminho que a gente deve fazer. Então hoje eu fui falar um pouquinho, falei muito. Alguém tem alguma pergunta? Está fazendo sentido o que eu estou falando aqui? Eu sei que é um tema assim, que desperta, né, emoções. Né? As pessoas falam assim, não, mas saber matemática é saber a tabuada. É porque é fácil você trocar uma coisa pela outra. Tá? É fácil. É muito fácil. Você troca algo que é complexo, complexo na verdade é simples, mas que não é fácil. É simples, mas não é fácil. Você troca algo que demanda que você, enquanto educador, pai, mãe educadora, precisa se preparar para oferecer isso para o seu filho por algo que é simples. Você vira um flashcard e fala, estou fazendo minha parte. Está fazendo a sua parte, mas está fazendo mal feito. É isso, está fazendo mal feito. Tá? Não tem um outro jeito de expressar isso. Você está fazendo mal feito. Tá bom? Então é preciso ter consciência disso. Deixa, né, as emoções de lado e pensa no que eu falei aqui. Tá? Deixa. Você manda essa live para alguém, tá? Manda essa live para alguém e fala assim, ó, deixa suas emoções na porta antes de ouvir o que o Isaac tem para falar. E só vem conversar comigo depois de ouvir até o final. Tá? Escuta. Tá? Gente, aí, por todo lado incentivam as crianças a decorar tudo. Depois, para ensinar o conceito, fica complicado. E fica mesmo. Imagina se eu te ensinar um atalho para chegar no topo do Everest. Tá? Ensinei o atalho. Você vai querer percorrer o caminho longo depois? Sendo que você conhece um atalho? Criança não é boba, né, gente? Você ensina essa regrinha da tabuada do 9 com o dedo. Você acha que ela vai querer percorrer o caminho longo depois? Ó, a Cíntia chegou agora, vi sua palestra na Expo. Seja bem-vinda, Cíntia. Que legal, que legal. É isso que a Cat falou. Ninguém vai querer percorrer o caminho longo depois, tá entendendo? Por quê? Porque agora conhece o caminho curto. E é o retrato da sociedade atual, gente. É isso. Entendeu? É isso, gente. Olha, eu não conheço nada, vou ser bem sincero com vocês, não conheço nada mais construtivista do que decorar a tabuada. Vou explicar. Quando você decora a tabuada, você está com a expectativa que ao decorar, a criança vai construir o conhecimento matemático das relações que os números possuem. Não vai. Não vai. Você tem que ensinar. A gente tem um artigo, que é um dos artigos assim, com mais de 10 mil citações, que ele fala, você precisa ensinar diretamente. Você tem que pegar essa mochila nas costas
e caminhar com seu filho até o topo do Everest. Você não colocar ele no helicóptero e soltar ele lá em cima, não tem prazer nenhum nisso. Você tem que fazer a caminhada com ele. E é isso que eu ofereço na coleção A Música da Matemática. Um caminho seguro para chegar ao topo do Everest. Quer chegar lá? Nós vamos chegar. Mas nós vamos caminhar o quê? Devagarzinho. Subiu um pouco, o ar ficou rarefeito, a gente para o corpo adaptar. Subiu mais um pouco, ficou rarefeito, eu vou te entregar um cilindro de oxigênio, porque a partir daqui precisa. É isso que a gente vai fazer. Vai construir devagar. É esse o meu convite para você. Entenda, gente. Entenda, tá? Se você quiser ir longe, aprender matemática é devagar. O jeito mais rápido do seu filho aprender matemática é ensinando devagar para ele. Um conceito por vez. Método, maestria, gente. Faz maestria. Ah, o meu filho vai à escola, Isaac, eles já estão ensinando lá multiplicação. Cara, constrói a base na sua casa. Esquece o que eles estão fazendo lá. Lá eles estão preocupados com prova. Na sua casa você tem que estar preocupado com conhecimento. Tá? Alexandre, parabéns, professor. Sou matemático e faz total sentido. Fiquei reprovado em matemática na antiga quinta série. Tinha muita carência. Aprendi do zero posteriormente. Fiz meu alicerce e aprendi. Parabéns, Alexandre. Tá vendo, gente? É possível. Faz a base bem feita. Constrói a base. Pelo amor de Deus. Não abandona o seu filho. Ah, Isaac, mas ele pode aprender depois? Pode, mas se ele desistir de aprender, ele não vai conseguir. É possível aprender matemática em qualquer etapa da vida? É. Eu aprendi depois do ensino médio, por exemplo. Mas é muito mais penoso. Tá? É muito mais penoso. Então comece devagar e construa essa base. Tá? Alguém tem alguma pergunta? Hoje eu exagerei, né? Eu exagerei, mas é porque é um tema que tem que exagerar. Eu preciso repetir isso aqui tantas vezes quanto for preciso para que essa imagem de matemática como decoreba, ciência chata, onde seu filho vai chorar mesmo e tal, isso tem que sumir. Tá, gente? Tem que sumir. Ontem eu estava na casa de uma família, uns amigos aqui, que a gente assim, admira muito, e a mãe, né, numa reunião aqui em casa do nosso grupo de ensino domiciliar, ela falou assim: mas tem horas aqui vai tão fácil assim que eu fico assim, tem que fazer mais. Mas é por quê? É porque nossa cabeça está infectada por essa ideia que tem que sofrer para aprender matemática. E aí a gente fica pensando assim, não está sofrendo, não está aprendendo. Não está aprendendo. Não, matemática tem que sofrer. Eu tenho amigos matemáticos que falam isso, tem que sofrer. Então assim, gente, desculpa ter... Hoje eu atrapalhei o café da família, né? Mas aqui, ó, tem mais alguma dúvida? Só falta agora a apostila C pronta. Vamos chegar lá, Liz. Obrigado. Nós vamos chegar lá. A apostila C vai ficar pronta em breve, se Deus quiser. Se Deus quiser. Alguém tem mais alguma dúvida, gente? Obrigado, vocês que ficaram aqui comigo e encararam essa discussão aí de peito aberto, né, com a mente aberta para entender, gente. Né? Entender que é possível, mas é muito mais lento do que eles pregam por aí. Tá? É possível aprender matemática. Você, mãe, que não aprendeu matemática e quer aprender com os seus filhos, a música da matemática. Vamos ouvir a música da matemática juntos. Tá bom? Foi muito bom estar aqui com vocês. O meu pão de queijo esfriou ali, mas o café eu consegui tomar todo. Então a gente volta amanhã. A gente vai falar... Eu vou falar mais sobre mantendo a matemática em perspectiva e eu vou falar sobre o Eduque-se. Tá? É a próxima sessão aí da Susan, Eduque-se. Eu vou falar como você vai se educar. Então, gente, ó, quem não se inscreveu ainda na nossa Black Friday, clica lá no link da bio e entra no grupo do WhatsApp para receber o cupom de desconto. 25% de desconto no combo e 15% na apostila individual. Tá joia? Então, se inscreve lá. Qualquer dúvida pode falar. Lá tem também o WhatsApp do suporte. Tá? E vamos aprender matemática. Aprender a aprender. Ó, tem uma pergunta. Alana, não, eu não dou suporte. Não, pessoalmente no curso? Sim, tem a comunidade A Música da Matemática. Você posta a sua dúvida lá na comunidade e eu respondo. Tá? Então, assim, eu respondo lá, eu entro lá algumas vezes para responder as dúvidas das pessoas. E
Lógico, outras mães participam da comunidade junto com você lá, então pode ser uma experiência de troca também. Você pode perguntar para outras mães como é que tá indo e tal. Então é um lugar muito bacana de se estar. Gente, matemática é uma experiência comunitária, tá? É uma experiência comunitária. O teorema que eu provei no meu doutorado só faz sentido porque eu compartilhei ele com outras pessoas e isso ajudou a vida delas, né? O Futaki Ono estava na minha banca de doutorado e eu provei um resultado que ele tinha proposto e não tinha conseguido provar. E ele fez uma palestra depois, falando assim, enfim, o nome lá, gente, não me preocupa com o nome, mas as métricas de Einstein e Maxwell conformemente Keller, depois do Isaac Visa. Olha isso, cara, depois do Isaac Visa. Por quê? Porque aquilo para ele foi marcante, né? Ele tinha um problema que ele não conseguia resolver, ele compartilhou isso com a comunidade da matemática. O meu orientador viu o problema e falou assim, Isaac, vamos tentar resolver? E eu fui e resolvi, olha só. E é uma experiência comunitária. E ele ficou super feliz, estava na minha banca, não quis nem fazer pergunta, só quis me elogiar durante a defesa. Meu filho vai fazer 4 anos em julho, compensa comprar agora para então começar. Você tem 3 anos de acesso, Elis, então pode comprar tranquilo, tá? E pegar aí e esperar ele completar, tá? Espera ele completar os 4 anos. Mas pode comprar tranquilo, é um bom momento. Eu acho que é um bom momento mesmo, é um bom desconto aí, né? Principalmente para quem vai comprar o combo. Gente, 7 horas, um prazer estar com vocês. Venham amanhã, hein? Eduque-se. Amanhã a gente vai finalizar essa semana aí com chave de ouro, falando sobre a educação de pais e mães para ensinar matemática. Um abraço grande, foi um prazer estar com vocês aí.